vamos lá então. Eu trouxe aqui 3 probleminhas envolvendo a operação da subtração, né? Então, basicamente, a gente vai ler com calma o problema, vai detectar do que se trata, né? De que contexto a gente está conversando aqui no problema e entender quais são as operações matemáticas envolvidas. Aí, a partir disso, a gente vai estruturar a continha, né? A continha é a última etapa. O principal é interpretar e entender como e quais continhas estão envolvidas. Então vamos lá. Na cantina da escola, Pedro comprou sanduíche por R$ 27, suco por 14. Então ele já desembolsou essas duas quantidades, esses dois gastos. Ele passou o cartão de crédito da mãe, que tinha um limite de R$ 70. Então, em aula, a gente já trabalhou a questão do que é o limite, algumas operações financeiras, né, do dia a dia aí, que acontecem nas nossas famílias. Então, o limite é o teto, né? Até 70 está permitido gastar. Enquanto não atingir 70, pode ir gastando. Aí, quando chegar no 70, o cartão não vai passar, não vai ter mais crédito, que a gente fala. Então, bora lá. O primeiro item é quanto Pedro gastou. Então, o que ele gastou? Do que se trata esse problema, né? Se trata de uma compra na qual foi um sanduíche e um suco. Então, a gente vai juntar, né? Então, o item A trata-se da operação da soma, né? A gente está juntando duas partes, está reunindo esses dois valores num só, que é o total que Pedro gastou. Então, nada mais é do que a continha de mais. A gente vai pegar os 27 do sanduíche e somar com os 14. 7 mais 4, a gente faz 7 mais 3, 10. Mais 1, 11. Então, o 1 do 11 da representação da dezena, né? Aqui a unidade, aqui a dezena. 1 está aqui do 11 e o restante da unidade permanece aqui nessa ordem. 2 mais 1 dá 4. Então, 41 é o que o Pedro gastou. Qual é o valor que ainda resta no limite? Então, o item B, a gente sabe que tem um limite de 70, né? É quanto que falta para chegar no 70 a partir do 41. Então, essa ideia de completar uma quantidade é uma das ideias associadas à operação da subtração. Então, a gente vai calcular a diferença entre 70 e 41. Lembrando, então ele já gastou 41, ele tinha um limite de 70. Tá? Ou seja, ele gastou dentro do limite, não superou ainda o limite, nem chegou no limite. Então, esse que é o cálculo, o valor que a gente quer obter no item B. Quanto que ainda resta do limite? Essa quantidade que falta para chegar no 70. Tá? Supondo, a gente fez na aula algumas representações por meio do desenho, né? Supondo que tudo isso aqui fosse o 70, o limite, ele já gastou por enquanto aqui, ó, R$ 41. Foram as duas primeiras contas. Então isso aqui é o que falta, ó, é a diferença. Que é o que a gente vai descobrir agora. É o que falta para chegar no limite de 70. Então essas ideias de problemas, que é a quantidade que falta para atingir um valor, que a gente fala que é a diferença, é a operação da subtração. Ó, no desenho, essa partezinha que falta. Então a gente não consegue retirar uma unidade aqui do zero, porque aqui não tem nenhuma quantidade representada, tem o zero, né, a quantidade de zero. Então a gente transfere da dezena para a unidade. Aqui tinham 7 dezenas, vão ficar 6. E essa que saiu está aqui, ó, uma dezena. Com o que não tinha, né? Então uma dezena é 10 unidades. Então a gente tem 10 unidades. Vai retirar uma unidade, vai sobrar 9 unidades. E agora a gente não tem mais 7, tem 6. Menos 4 dá 2. Então ele tem no limite ainda, ó, R$ 29 para gastar. Qual é o valor que ainda resta no limite? R$ 29. Se ele quiser comprar também um chocolate de ouro rosa, que custa R$ 78, será que o limite ainda permite? Ou seja, ele tinha um limite total de 70. Mesmo se não comprasse o sanduíche e o suco, ó, não conseguiria comprar nenhum único bombom. De tão caro que é, ó, R$ 78. Tá? Então, como ele comprou ainda o sanduíche e o suco, é óbvio que ele não vai ter recurso, limite disponível para comprar esse chocolate. Então, qual que seria a resposta? Então, lembrando de novo que a gente sempre comenta em aula, né? A gente sempre tem que voltar para o enunciado e responder. Se ele quiser comprar também um chocolate, será que o limite ainda permite? Não. O limite não permite. Limite
não permite. Ponto final. É apenas o que está perguntando. Será que o limite ainda permite? Não, o limite não permite. Tá? O limite permite até no R$ 29. Compras acima de 29 já não tem mais limite. Se fosse R$ 28 o bombom, poderia. Se fosse 29, teria limite. Mas a partir de 29 já não teria. Beleza? Vamos para o próximo. Laura e Marcos foram juntos à feira da escola. Eles compraram frutas, que custaram 92 no total. Então não importa quais as frutas. Foram várias frutas, mais de uma, porque está no plural. E o total foi 92. Laura fez um Pix de 18. Então, de novo, a gente tem um desenho. Tudo isso aqui é a compra das frutas, que representa R$ 92. A Laura já fez um Pix de 18. Como só tem duas pessoas, o Marcos fez o Pix para pagar o restante. O que é o restante? Ó? No desenho a gente consegue visualizar que essa parte, que é o que falta para chegar no 92. Então, novamente, ó, esses problemas que envolvem a ideia que está faltando uma quantidade para chegar numa quantidade total, ó, essa ideia de completar algo é associada à operação da subtração. A gente vai calcular a diferença entre os dois valores. Tá certo? Então, quanto o Marcos pagou é o restante. Se Laura já pagou 18, o restante, a diferença, o que falta, é o que Marcos pagou. Então, a gente vai calcular a diferença entre 92 menos 18 para obter essa quantia aqui, que a gente não sabe, vai descobrir agora. Então, de novo, a gente vai trabalhar com a transferência de algarismos, de números, de dígitos. 2 menos 8, a gente não consegue retirar 8 daqui, ó, que só tem duas unidades, no máximo a gente retira duas. Ou seja, a gente vai transferir. Tinha 9 dezenas aqui do 92. Ó. Vão restar 8, porque essa que saiu ó, vai se unir às duas unidades que estão aqui. Então tá aqui, essa que saiu, ó, ela não foi emprestada, porque ela não vai voltar para cá. Ela simplesmente foi transferida. Então uma dezena é 10 unidades. Tá aqui, ó. Como tinha duas, a gente tem 12 unidades agora. A gente vai retirar 8 de 12, agora conseguimos. Tá? Então, uma das formas da gente tirar 8 daqui ó, é contando a partir do 8 até chegar ao 12. Ó. 8, 9, 10, 11, 12. 4 unidades. 8 menos 1, 7. Tá? Não é mais 9. Então, o que é 74? É quanto o Marcos pagou, R$ 74. Se Marcos só tinha 155 na conta, quanto sobrou depois da conta? Então, de novo, ele tinha um total de 155. Quanto que sobrou? Ó? Ele gastou no Pix ali para complementar o Pix da Laura, né, para totalizar a compra de 92, ele teve que desembolsar R$ 74, ó, que é essa quantia aqui. Ó. Então ele já gastou, é outro desenho, são outros valores, outras quantias. Já gastou R$ 74. Quanto sobrou depois da compra? Isso aqui que sobrou. Ó. Ele tinha 155. Então, novamente, ó, essa ideia de completar um valor. Tá certo? Então, a gente tinha um total de 155 que ele tinha aqui na conta, né? Gastou 74, isso aqui é o que falta. Ó. Então, novamente, operação da subtração. 155 menos 74. Unidade, dezena, centena, um número embaixo do outro, ó, 74. Essa aqui é a ordem da unidade, tem que estar embaixo da ordem da unidade aqui do 155. Ó. 5 menos 4 a gente consegue subtrair. Vai restar 1. 5 menos 7 a gente não consegue, transfere, daqui vai ficar 0. Esse 1 que isso aqui vem para cá vai ficar esse mesmo 15. Ó. 15 menos 7. Então, 7. A partir do 7 a gente vai começar a contagem de unidade em unidade até chegar no 15. Então, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? A gente pode usar os palitinhos no segundo ano tranquilo, a gente pode. Dá para contar nos dedos a partir do 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que dá 8. E também de forma como cálculo mental, a gente 15 menos 7, tá? A gente pode desmanchar, pensar 10 menos 7, 3, né? Daí vai ficar
E aí vai se juntar com esse 5 aqui, para dar o 8. A gente desmancha o 15. Tá? Então tem várias formas. A mais usual que a gente começa a partir do segundo, terceiro ano é com essa contagem a partir dos 7 nos próprios dedos da mão. Mas se quiser fazer os palitinhos, né, a partir do 7, contando de 1 até chegar no 15, depois conta os palitinhos, beleza. Então, respondendo a questão B aqui, né, quanto sobrou é essa quantia aqui. Fica os riscos aqui, mas a gente vai escutando o vídeo e vai completando aí na lista se você tem ela impressa. Restou R$ 81,00. E o último problema, que também vai trabalhar a operação da subtração, Henrique tinha R$ 230,00 no aplicativo de carteira digital. Então ele tinha um aplicativo lá de banco, tinha 230. Ele pagou, então ele retirou, subtraiu um valor de R$ 38,00. Então ele desse valor de 230 subtraiu 38. Depois comprou um jogo de 91. Então ele subtraiu esse valor, depois subtraiu esse valor. Quanto ele gastou ao todo? Então o que foi gasto, na verdade? Esses dois valores. Então a gente vai juntar esses dois valores, quanto gastou ao todo. A ideia de juntar valores é a mesma coisa que somá-los. Então é a operação da subtração. A gente vai somar o 91 com 38, unidade. Começamos sempre da direita para a esquerda, né? Unidade, uma unidade mais 8 dá 9 unidades, a gente pode representar. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. Assim como na subtração a gente começa a contar nos dedos a partir do 9. Somando mais 3 dedos, né? 9, 10, 11, 12. Então, na centena, 129. Esse foi o gasto ao todo. Que saldo sobrou? O que é saldo? É a diferença. Ele tinha inicialmente um total de 230, né? Ele já gastou 129. O saldo é a diferença, é o que falta para completar o 230. De novo, a ideia de completar uma quantidade, quanto falta para chegar até um determinado valor, esse caminho, esse percurso é a operação de subtração, quanto falta para chegar no total. Então a gente calcula a diferença, é o saldo, a ideia de saldo. No mundo financeiro, no sistema monetário, saldo significa isso. Tinha 230, já gastou 129, a diferença significa saldo. Zero, não tem nenhuma, tem o zero representado, ou seja, tem quantidade zero aqui, não tem como subtrair nada daqui. Então a gente transfere uma dezena, que vai ficar 2 dezenas, e essa que está aqui, está aqui. Ó. O 10 vai se juntar ao 0 unidades, então tem 10 menos 9 fica 1, 2 menos 2 fica 0, e 2 menos 1 fica 1. Isso aqui é o que sobrou, 101. A terceira pergunta é: se Henrique quiser comprar um outro jogo de R$19, será que vai ter dinheiro suficiente? Então a resposta para uma pergunta tipo essa não está perguntando quanto. Será que vai ter dinheiro suficiente? Sim. Por que sim? Porque ele tem de saldo 101. Ele pode gastar até R$101. Como o jogo é apenas 19, ele vai ter dinheiro. Tá? Não precisa fazer a conta porque o enunciado não pede. Teria que fazer conta se perguntasse. Ele vai ter dinheiro suficiente, vírgula, e quanto vai restar no final. Aí desse valor aqui, a gente vai subtrair de novo o 19. Aí vai ter um saldo um pouquinho menor que 101, porque já vai ter gasto 19. Mas não é o caso. A pergunta é: vai ter dinheiro? A resposta é sim. E só para fins de treino, para complementar e para fechar esse estudo de resolução de problemas envolvendo subtração, finalizamos com esses 3 problemas. Abraços.